Você está falando dessa coisa, a lei do retorno aí, né? Não sei se posso chamar assim, enfim. Esse retorno na existência do Eclesiastes aí, muito bem ilustrado, por sinal. E seria um fenômeno kármico? Não naquela perspectiva kármica da implacabilidade, da coisa tem que retornar. Às vezes o indivíduo entende, ele se arrepende, compreende, muda de vida e ele evita. Ele quebra isso. Ele quebra isso. O arrependimento lúcido, consciente, muda a vida do indivíduo, a mente, a atitude, o comportamento, tudo. Frequentemente quebram esses elementos, esses agentes de retorno, esses visitadores posteriores. Mesmo depois de ter cometido o erro crasso. Ah, sim. Hoje mesmo a gente teve um exemplo aqui do testemunho do nosso querido amigo Eduardo, médico pacificado, né? Lá atrás, no passado, viveu uma coisa horrível, mas que a graça, o arrependimento trouxeram para o coração dele essa serenidade de ser o médico pacificado. Agora, se ele não tivesse encontrado essa paz, ele seria um médico angustiado e perseguido a vida inteira. Então, quando você não encontra um lugar de arrependimento, você vai encontrar certamente as voltas e as retribuições. Quando você encontra um lugar de arrependimento, mas o que você fez é alguma coisa que está para além da conduta individual, você atingiu uma coletividade, então, frequentemente, não sempre, mas frequentemente, você terá que se habituar à ideia de que o que você provocou coletivamente vai ter resultados prolongados coletivamente. E você tem que ser maduro para lidar com as consequências. Tem que saber dizer para o outro que está reclamando: por que comigo? Por que tu não me salvas? Por que tu não me tiras daqui? Tem-se que saber dizer: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Sim. Mas este nem o mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus dirá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aqui na terra, o que tu fizeste realmente foi tão coletivo, foi tão social, que a consequência tem que ser vivida no âmbito coletivo e social. Por exemplo, a gente está lidando aqui no aspecto e na cobertura da Lava Jato. Uma quantidade de gente que se arrependeu e de uma quantidade maior ainda que está sendo alcançada, alguns presos e punidos e que não se arrependeram de nada ainda. E vão continuar levando e levando. Agora, você veja que os que genuinamente se arrependem, e que tomam logo a iniciativa de dizer, como o administrador infiel de Lucas 16, já sei o que farei, uma delação premiada. Aí chama e diz: quanto é que tu devias para o meu patrão? Vai fazendo as contas antes, vai remunerando, chega e diz: olha, eu ainda sobrou do que eu roubei, eu ainda tenho 96 milhões do roubo, posso devolver? Diminui. E vai devolvendo, as consequências sobre esses ficam menores, né? Agora, se tivesse sido uma coisa que tivesse de maneira direta atingido um monte de gente, como alguém que tivesse envenenado um lote de comida e por cujo envenenamento 50 mil pessoas tivessem indubitavelmente morrido naquela cidade, aí, amigo, não tem delação que possa tirar um cara desse da cadeia, nem arrependimento, nem nada, porque foi tão coletivo o que ele fez, que está para além de ser uma solução com um ou com dois. Há certos
pecados humanos cometidos contra a coletividade, e tanto mais os pecados são pesados como punição pessoal nessa vida, quanto mais coletivos eles se tornem no alcance devastador que tragam. Quanto mais individual, quanto mais pessoal, até que chega o ponto de ser aquela coisa que aconteceu só de você para com você mesmo, que não tem nada a ver com ninguém. Onde o arrependimento consciente muda tudo, porque foi de você com você. Ou o arrependimento pessoal muda tudo quando foi de você com alguém. Você feriu, machucou, traiu, enganou alguém, se arrependeu. Sim, cara. E busca, e mostra, e demonstra, e expressa, e faz todos os ressarcimentos ponderáveis e imponderáveis possíveis para demonstrar a sua mudança de atitude, de compreensão. Aí, meu amigo, quase certamente o que seria a consequência natural de retorno será quebrada pela sua atitude presente. Mas mesmo quando você tenha essa atitude, quando o mal todavia foi tão coletivo, mesmo arrependido, mesmo perdoado, mesmo completamente usando a linguagem do Novo Testamento, mesmo salvo, o cara tem que ir até o fim carregando as implicações de ser publicamente crucificado, embora morra absolutamente perdoado, como foi o caso daquele homem com Jesus. Porque o perdão de Deus para mim é uma dimensão. O perdão da sociedade para mim é uma outra história. O que eu devo à sociedade é um outro tipo de relação. Aí é lei. Não é a lei da graça, é a lei da lei. É a minha relação com a sociedade. Eu não posso querer que a minha relação com Deus, que pelo arrependimento me traz perdão, se transforme obrigatoriamente num perdão acolhido pela sociedade. Aí já passa a ser manipulação. O homem que é homem resolve com Deus quando se arrepende e vive as consequências da sociedade. E entende essa relação. Com o próximo, entende como funciona. E não vai ficar se auto-vitimando e nem perguntando a Deus por que eu me arrependi diante de ti e a sociedade me culpa. O cara que realmente se arrependeu não tem essa pergunta a fazer. Não faz. Não faz, ele sabe que o que ele fez, ele fez. Uhum. E ninguém tem obrigação de entender, ninguém é Deus. Bem-aventurados os que, em tendo tido algo contra ele no meio da muvuca, no meio do povo, tiveram discernimento suficiente para reconhecer que o cara mudou. Felizes sejam esses. Mas quanto aos demais, frequentemente eu tenho que ir arrependidamente salvo na direção de Deus e pagando preços históricos reais pelas coisas que eu fiz e que não são recolhíveis. Sim. Não podem mais ser tiradas do tempo e espaço. Sim. Viraram história implacável, esmagadora. E a gente tem que aprender a lidar com as consequências. É isso que difere na presença de Deus e dos homens, os homens dos meninos. É o modo como a pessoa sofre. A gente vai começar a ver agora, nos próximos meses, este ano, um monte de alguns cristãos levando cacete por razões verdadeiras e justas. Aí você vai ver quem é que leva cacete como cristão e quem leva cacete como menino bobão. O cristão fica calado. Se ele pecou, não entrou no pau, fica calado. Ele não fica se justificando, nem nada. É silêncio. Silêncio. Deus me justificará. Se estão cometendo excessos, estão cometendo. Se não foi assim, não foi assim. Mas na parte que me diz respeito, eu constituo Deus meu advogado contra Deus e contra os homens. Agora, quando o cara entra numa de ficar se explicando, se justificando e tentando dizer que o que aconteceu não aconteceu, aí não só diante de Deus ele demonstra que não encontrou um lugar de arrependimento, como ele vai se tornar patético, cada vez mais ridículo, cada vez mais insuportável, e a sua loucura e a sua insensatez, como diz Paulo,
será de todos conhecida. Isso é implacável. Meu Deus.